Bom, Rafa, boa tarde, primeiramente. É isso, Ana. Boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando o Fala Rio Grande. Segunda-feira, uma semana decisiva para a torcida do Internacional, mas a gente vai projetar muito o Inter e também falar sobre o Grêmio aqui no Fala Rio Grande de hoje. Bom, Rafa, falando de Inter, a gente já vai começar a falar sobre o Colorado, né? Porque eles treinaram agora no final de semana inteiro, pensando, obviamente, no confronto com o Fluminense, né? Isso, Suelen. A gente vai falar sobre os treinos. O Inter que fechou os treinamentos, abriu no sábado apenas no aquecimento, né? E tava uma chuva danada, então pouca gente da empresa compareceu lá no CT Gigante. E a gente vai falar sobre o exame surpresa que o Inter teve, né? O Inter teve um exame antidoping surpresa, né? Não só o Inter, mas também todos os clubes que estão na semifinal da Libertadores, né? Só pra gente esclarecer, o Inter tinha um treino marcado para as 10h30 da manhã. Esse treino começou por volta de 12h30. Esse é o momento que os jogadores estavam entrando no gramado ali no sábado ainda, né? Entrando cerca de 12h30, 12h40. Foi um atraso de 2 horas devido justamente a esse exame antidoping. Foi um exame, como eu disse, surpresa da Conmebol e feito em todos os atletas de todas as equipes. Todos os atletas do plantel do Inter fizeram o exame, todos do plantel do Fluminense fizeram, do Boca Juniors e do Palmeiras também. Então, um exame aí, mais uma verificação que a Conmebol está fazendo, né, Suelen? A gente sabe que o Inter tem, inclusive, um jogador afastado, né, por suspeita de doping, o Rodrigo Moledo. O Fluminense, que é o adversário de quarta-feira, também tem o Manuel. Então, a Conmebol fez esse exame surpresa aí para garantir que todos os atletas estão dentro dos conformes e todos eles participaram. Importante, né, Suelen? Não foi apenas um time, porque poderia levantar, está insinuando alguma coisa, não. A Conmebol fez em todos os jogadores de todos os times que estão nas semifinais da Libertadores para garantir aí nenhum problema para essa fase da competição tão importante, né, Suelen? O Inter treinou bastante, treinos fechados, o Kudê fazendo alguns testes no time, porque, é claro, o Inter tem o jogo de quarta-feira contra o Fluminense. Agora sim o Inter não esconde mais, já não escondia semana passada que estava pensando na Libertadores e agora nem tem como esconder, né, Suelen? É o grande jogo do Inter no ano. Dos últimos anos, a gente pode dizer assim, desde 2015 o Inter não chegava numa semifinal de Copa Libertadores, quando naquela época lá perdeu para o Tigres, quando era comandado pelo Diego Aguirre. Agora o Inter tem o Fluminense pela frente aí para tentar voltar a uma final de Libertadores, que não acontece desde 2010, quando aí o Inter foi campeão. A gente está projetando bastante, né, Suelen? Inclusive o Inter tem uma dúvida na lateral direita, porque a gente falou muito sobre isso na última semana, até o Malo não concentrou, mas o Malo e o Bustos, eles estão disputando uma posição, né, Suelen? O Malo, ele corre na frente, dá para dizer assim, tem uma vantagem pelas questões defensivas. O jogo é fora de casa, é no Maracanã, 9h30 da noite, o Maracanã que deve estar lotado, porque todos os ingressos para a torcida do Fluminense foram vendidos e todos os ingressos para a torcida do Inter também foram vendidos. O Hugo Malo, que a gente está vendo nas imagens, aí junto com o Fabrício Bustos, eles disputam a posição, né, Suelen? O Malo deve ser o titular na lateral direita, porque tem uma consistência defensiva melhor. E aí você me pergunta, por que o Bustos não poderia? Porque o Bustos é ofensivamente melhor, mas por que ele não poderia? Porque o Kudê deve jogar mais para trás nesse jogo de quarta-feira contra o Fluminense. Deve jogar não retrancado, mas esperando mais o time do Diniz, até porque é um time que ataca muito, briga por espaços. O Inter deve fazer, Suelen, uma marcação alta, né? A gente vai projetar mais ao longo da semana, mas como o Fluminense gosta de sair jogando, o Inter deve espetar os atletas da frente, lá na frente mesmo, o Ener Valencia, o Alan Patrick e o Wanderson, para marcar bem em cima, uma pressão do Fluminense para tentar roubar a bola, mas deve jogar com as outras linhas. Aí, se for o Johnny ou se for o Gabriel, o Rômulo, esses jogadores mais para trás ali e o Arangues também, para conter o ímpeto do Fluminense, que é um time que ataca bastante. Então essa é a grande dúvida, né? Tem outra dúvida, que é na zaga, se o Vitão vai jogar ou não, se ele já está recuperado. Se o Vitão não jogar, deve jogar Mercado e Nico Hernandes, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Ou então a gente pode estar aqui só projetando abobrinhas, né, Suelen? Porque quem vai ser titular? Malo ou Bustos? Pode jogar os dois, né? O Bustos pode jogar na direita e o Malo na zaga, então pode jogar os dois também nesta quarta-feira. Mas é isso, né, Suelen? O Inter com algumas dúvidas para esse jogo que é muito importante pela Libertadores. Rafa, teve jogador do Inter também que foi convocado para a seleção que vai disputar os Jogos Pan-Americanos, né? Isso, convocado por Ramon Menezes, jogadores do Inter e do Grêmio, a gente vai falar do Grêmio na sequência, mas o Matheus Dias foi convocado para a seleção Sub-23, que vai disputar, como você disse aí, os Jogos Pan-Americanos. O Matheus Dias, que nunca tinha sido convocado para a seleção nenhuma, nem do Sub-17, nem Sub-20,
falou ali, se mostrou muito feliz, né, com a convocação. É uma oportunidade, né, Suene? Ele que surgiu no ano passado, surgiu muito bem com o Mano Menezes. Nesse ano aí, muita gente queria que ele tivesse mais chances, ele até teve algumas, acabou não aproveitando, errando alguns passes bobos, assim. Erros técnicos, né, Suene? Que jogadores da base costumam errar e o Matheus Dias estava errando muito, né? Então o Matheus Dias acabou, quando o Mano Menezes era o técnico do Inter, ficando lá no final da fila, entrando só de vez em quando. E agora com o Kudê, ele tá fazendo uma função diferente, né? Ele que com o Mano Menezes era primeiro volante, está jogando numa segunda função, terceira função, às vezes, quando o Bruno Henrique faz a segunda. Então, é um jogador reserva, como é que a gente pode dizer assim, né, Suene? Ele é titular do time reserva, né? Quando é o time alternativo do Inter, ele joga, ele não tá sobrando dessa lista também. E o Matheus Dias vai ficar de fora da final da Libertadores se o Inter chegar, talvez, o Inter tem que passar pelo Fluminense ainda, mas ele também não é aquele jogador que é preponderante, né? Um jogador titular, que entra todo o jogo. Na verdade, ele tá jogando mais aos jogos do Campeonato Brasileiro, porque o Inter tá poupando seus atletas jogando com um time alternativo. Nesse time alternativo, o Matheus Dias tá jogando bem até, surpreendeu um pouco a convocação, porque é um atleta que tem poucos minutos, né? Mas ele conseguiu ser convocado aí pelo Ramon Menezes e vai ganhar um pouquinho mais de rodagem, é importante também pro Matheus Dias e pro Inter, é claro, né? Jogador com a camisa da seleção brasileira já valoriza bastante. A gente sabe que os clubes aqui no Brasil colocam os jogadores na vitrine para poder vender, fazer dinheiro e aí sim conseguir estabilizar as contas de cada um. Rafa, agora a gente vai virar a chave, né? Vamos falar do lado azul aqui do Rio Grande do Sul. Que o Grêmio teve uma boa notícia nesse final de semana, né? O Jonathan Robert voltou a marcar. Isso, a gente tá falando bastante desse jogador, né, Sueli, no qual se tem uma expectativa bem grande, né, no que ele poderia fazer quando acabou tendo, infelizmente, a lesão no joelho e ficou fora por muito tempo. Ele voltou a jogar ainda na Copa FGF, né, Copa da Federação Gaúcha de Futebol. A gente falou sobre isso, ele jogar os 90 minutos e nesse final de semana aí, ontem, na verdade, contra o Juventude, ele conseguiu marcar um gol, né, Suelen? Fez aí, o Grêmio venceu por 3-2, a gente vai mostrar os outros gols na sequência, mas é importante destacar, né, o Jonathan Robert, que ele pertence ao plantel principal do Grêmio, né, o elenco principal ali, concentrou para vários jogos, ele tá em recuperação física também, mas é um jogador interessante, né, Suelen? Na comparação, ele seria na mesma posição do Ferreira, né? O Ferreira às vezes joga bem, às vezes não joga bem, é aquele eterno ciclo, né? Enquanto tá na reserva, tá jogando bem, quando tá no titular, ele não consegue render. Então o Jonathan Robert pode ser uma opção a mais pro Renato, porque o Grêmio não tem muitos jogadores para essa posição, né? Para essa atuar pelo lado, né? Para essa função mais de ataque e defende. Ataque e defende. O Grêmio contratou o Iturbe, não aprovou, praticamente não joga. O João Pedro Galvão tá jogando mais pra frente. O Ferreira é essa situação, né, Sueli? Às vezes joga bem, às vezes não joga nada, então ou é 8 ou 80 com o Ferreira, então é uma situação complicada. E o Gustavinho também, que é pra essa função, também. E na comparação com o Jonathan Robert, o Jonathan tá bem na frente em questão de qualidade, né? O Galdino tá jogando em outra posição, então tudo isso pode abrir espaço pro Jonathan Robert começar a ganhar também uma vaguinha, quem sabe aí, não no time titular, mas no time reserva, concentrando ali no time do Grêmio. A gente tem as imagens dos outros gols também, porque, como eu disse, o Grêmio venceu o Juventude por 3-2, a gente tem a imagem aí, esse é o gol do Ronald, na qual a gente já vai falar mais na sequência, gol de cabeça. Inclusive, todos os gols que o Ronald fez na sua carreira aí, no time principal do Grêmio, foi apenas um, na verdade, no time principal, foi de cabeça, ontem fez gol de cabeça também, na seleção sub-20 fez gol de cabeça, então é um jogador bom jogo aéreo, né, apesar de não ser muito alto. Tá aí o Ronald marcando, esse foi o terceiro gol do Grêmio. A gente vai ver aí daqui a pouquinho o primeiro gol, o gol do Jardiel. O Grêmio venceu o Juventude por 3-2, um jogo bem movimentado, né, Sueli, em Eldorado ali, um jogo Juventude tentando. São times alternativos, né, essa Copa do segundo semestre aí os times jogam com times alternativos. O Grêmio com as categorias de base, mais alguns atletas do plantel principal, o Natan, o Mila, o próprio Ronald. O próprio Gustavinho, que eu citei também, e o Jonathan Robert. O Grêmio conseguiu vencer, tem mais time, tem investimento nesses atletas, né, Sueli? Conseguiu a vitória por 3-2, aí tá classificado para as semifinais dessa Copa. Tem um calendário bem bagunçado, tá, Sueli? Os outros times ainda estão jogando as quartas, então é meio bagunçado essa Copa do segundo semestre da Federação Gaúcha de Futebol, mas o Grêmio já está na semifinal e lembrando que o Inter não joga, né? O Inter decidiu por não jogar essa competição, então não está jogando. Por muito tempo foi o Grêmio que não disputou essa Copa do segundo semestre, agora é o Inter que não está disputando. Rafa, não foi só o Matheus Dias que foi convocado, né? Teve também atletas
do Inter convocados para suas seleções, né? Isso, atletas do Grêmio, né, Suelen? O Matheus Dias, atleta do Inter, mas também teve atletas do Grêmio convocados, inclusive o Ronald, que fez o gol ontem ali. O Ronald tem uma trajetória bonita no Grêmio, tem toda uma questão que é gremista há muito tempo, tá desde criança no Grêmio, foi convocado também para a seleção brasileira sub-20, tem boas passagens. Esse daí que a gente está vendo é o Gustavo Martins, que também foi convocado, então foram duas convocações, né? O zagueiro Gustavo Martins, que esse daí nem está jogando na Copa da Federação Gaúcha, está jogando no plantel principal, porque se entende que ele é muito importante para o elenco, né? Ele até fez um gol importante ali contra o Bahia, mas é um jogador que com a chegada de alguns zagueiros, especialmente o Rodrigo Eli, o qual a gente também vai falar mais na sequência, ele perdeu um pouquinho de espaço, né, Sueli? Mas foi convocado, vai jogar aí os Jogos Pan-Americanos. E o Ronald, esse garoto tem muito futuro, né, Sueli? Tem uma história muito bonita, tá jogando muito bem nesse time alternativo do Grêmio. Quando entra no time principal, joga bem também. Então, é um jogador que vai despertar interesse em breve de times da Europa, ou mercados talvez alternativos. Mas o Ronald, que está começando a sua carreira no plantel principal, a gente pode dizer assim, está despertando o interesse da seleção de base, aí, a seleção sub-23 comandada pelo, ia dizer o Fernando Diniz, mas é o Ramon Menezes, comandado pelo Ramon Menezes, e o Gustavo Martins também foi convocado. Tanto o Gustavo Martins quanto o Matheus Dias, né, Suelen, eles surpreendem porque são jogadores que não tiveram convocações quando tinham menos de 20 anos, tinham menos de 17 anos, mas o Ronald não surpreende muito porque é um jogador que toda a sua carreira foi com passagens na seleção brasileira, seja sub-17, sub-20, aí o Ronald e o Gustavo Martins convocados dos Jogos Pan-Americanos. Bom, Rafa, a folga do Grêmio vai terminar hoje, né? Isso, então a gente falou que o Inter treinou bastante no final de semana, o Grêmio não treinou, né? O Renato até fez uma brincadeira no final na coletiva, né? Que ia dar o nome dos cornetinhos que reclamassem das folgas do Grêmio, né? O Grêmio venceu o Palmeiras na última rodada, a gente tá vendo algumas imagens aí. Uma grande vitória na quinta-feira, treinaram na sexta-feira, fizeram a readaptação física e agora o Grêmio teve o sábado e o domingo de folga, volta hoje à tarde para treinar. O Grêmio que tem o jogo só contra o Fortaleza, o jogo tá longe, ainda tá pensando bem em como vai montar o seu plantel, o Grêmio vai ter a semana inteira para trabalhar. O Grêmio com o plantel principal não deve ter desfalques, a gente vai falar sobre mas o único desfalque assim importante mesmo é o Vidia Sante que está suspenso. A gente vai falar sobre o Rodrigo Elício, né? A gente já tem umas informações de bastidores, né? O Grêmio não confirmou ainda a lesão desse jogador, mas ele saiu machucado no jogo contra o Palmeiras, saiu sentindo uma lesão e deve ser uma baixa do Grêmio para as próximas semanas, né? O Rodrigo Eli, zagueiro, que chegou contratado no meio do ano, ganhou uma vaga do Bruno Alves e do Bruno Vini jogando ao lado do Kahneman, deve ficar de fora aí por pelo menos 15, 20 dias. O Grêmio não confirma a lesão ainda, mas ao que tudo indica, o Rodrigo Eli vai ficar de fora por esse período. Ele também está suspenso, né, Sueli? Então já não jogaria agora o próximo jogo do Grêmio, assim como o Vidia Sante, mas o Rodrigo Eli está com essa lesão aí. O Grêmio não divulgou oficialmente o que é, mas deve ser uma distensão na perna, né? Todo mundo está falando sobre isso, as informações de bastidores dão conta que foi uma lesão um pouquinho grave e o Rodrigo Eli deve ficar de 15 a 20 dias fora dos gramados. Vai ser um desfoque para o Grêmio, até porque hoje ele é titular, né, Sueli? Ele está jogando como titular ao lado do Cano. Rafa, antes da gente encerrar o esporte de hoje, a gente infelizmente tem umas imagens lamentáveis para mostrar aqui no programa, né? Isso, as imagens que viralizaram no final de semana, né, Sueli? É até difícil a gente falar sobre isso, né? É uma barbárie que é impressionante. Isso aconteceu lá no CT Cristal do Grêmio, né? No bairro Cristal, em Porto Alegre, onde o Sub-13 do Grêmio joga, né? Então, algumas pessoas foram até esse local durante o temporal de sábado, né? Durante a chuva, estava chovendo muito forte, renderam os seguranças que estavam lá, quem estava trabalhando por lá, e roubaram as faixas da torcida do Grêmio, né, Sueli? Então, é complicado a gente dizer quem seriam os suspeitos, né? Mas a gente sabe que as torcidas organizadas da dupla Grenal costumam acabar fazendo isso, né? E também, por que não, né? Talvez seja uma torcida organizada do próprio time que está rivalizando ali, então tem essas questões. O Grêmio soltou uma nota repudiando tudo o que aconteceu. A gente está vendo, né? Tudo molhado, uma chuva forte, o pessoal correndo ali, roubando faixas das torcidas, né, Sueli? Onde jogam as categorias de base. As crianças, menos de 13 anos, são crianças. Local ali que o pessoal tenta dar um exemplo, mostrar como é que é a vida de jogador, colocar mesmo, cultivar um jogador para no futuro ele realmente ser um atleta e o que passa pela cabeça dessas crianças, né? Vão voltar talvez ali ao que aconteceu, viralizar onde eles praticamente passam as tardes aí com umas cenas tão tristes, né? O pessoal roubando as faixas das torcidas organizadas é
é triste, a palavra é triste, né, Suelen? Não é, dá pra dizer que é lamentável, que é uma barbárie, mas é triste mesmo saber que essa rivalidade é tão nojenta, a gente pode dizer assim, né? Roubar faixas num local onde o pessoal vai lá para formar atletas é bem complicado. Em detalhe, né, Rafa? A rivalidade em si é saudável, né? Mas em alguns momentos também esse tipo de coisa não precisa ser feito, né? É uma coisa que não tem explicação, na verdade, né? Como tu mesmo falou, são crianças que treinam ali e que já escolhem o esporte justamente para uma forma de mudar a vida, né? Então, realmente é muito complicado. E essas questões, né, Suelen, de roubar os trapos que as torcidas falam, né? Roubar os bonés, isso acontece inúmeras vezes, né? Inclusive com violência, né? Os ônibus são parados para roubar uma bandeira, um boné, qualquer coisa assim, para ter aquilo ali como um troféu, né? Então, gente, por favor, né? Realmente é muito triste saber que até nessa questão lá no CT, no sábado, chovendo, o pessoal se organiza para fazer uma coisa dessa, é realmente muito triste. É muito não ter o que fazer, né, Rafa? Isso que é a explicação, na verdade, né? Bom, de esporte nós acabamos por aqui. Amanhã a gente volta novamente para falar da dupla Grenal. E Dani, roda a vinheta.